pressa, apareceu com um pedido especial, com uma semente na mão. Pediu que o jardineiro plantasse a semente. Disse assim, disse ele, com os olhos brilhando em expectativa: eu quero uma roseira vermelha e perfumada, a mais linda de todo o jardim. Por favor, me dê uma. Pediu isso para o jardineiro. Ok? Bom, no dia seguinte, o jardineiro falou para ele assim, sorriu e falou para ele, volte amanhã. No dia seguinte, o Pressa, né? Essa pessoa chamada Pressa, correu até o jardim, esperando ver a roseira plantada em plena floração. Né? Ficou decepcionado, vendo um pequeno vaso com terra mexida, mas não havia sinal nenhuma de flor alguma. Frustrado, ele reclamou: mestre, eu pedi uma rosa, onde ela está? O jardineiro disse calmamente: volte amanhã. Dia depois, a cena, veja bem, no dia seguinte ele volta novamente e ele encontra na mesma situação. E aí o jardineiro disse para ele: olha, volte amanhã. Isso aconteceu e essa cena foi se repetindo todos os dias. Esse jovem, que era o Pressa, visitava esse mestre. Então ele vinha novamente, tinha terra úmida, mas não tinha nada. Então, ele, repetindo todas essas vezes, ele se sentia um pouco vazio, bem entristecido. E de repente, irmãos, até que um dia ele não voltou mais. Ele esperou, não voltou mais. Já tem o segundo jovem, que se chama Paciência, tinha o mesmo desejo do outro, tinha uma semente também. E chegou ao jardineiro e fez a mesma indagação: o senhor pode plantar essa semente para mim? Porque eu sei que essa semente pode dar uma rosa bonita, cheirosa. Aí o jardineiro pegou a semente e disse assim para ele: volte amanhã. No dia seguinte, a Paciência voltou com o jardineiro e observou um pequeno vaso também com a terra mexida, molhada. Só que diferente do outro, ele disse assim: obrigado, mestre, por cuidar da minha semente. Todos os dias, isso foi se repetindo também. Mas todos os dias acontecia algo diferente do outro. Por quê? Ele não ia apenas para ver a flor. Ele ia para estar junto com o jardineiro. Ele ajudava a regar outros canteiros, aprendia sobre o solo, ouvia conselhos do jardineiro. Às vezes ele ficava em silêncio, apenas apreciando a paz do jardim. Sua petição pela flor transformou-se em um diálogo constante com o jardineiro. Aí, a espera futura não era o ponto principal mais. Mas o ponto principal era estar com o tempo na companhia do jardineiro. Aleluia. Certa manhã, após muitas semanas, um broto verde havia rompido a terra. Paciência ficou maravilhoso. Ele não acreditou ele não gritou de alegria por flor, mas que ainda
viria, mas agradeceu pelo milagre do broto. Ok? Ele antecipou, ele viu o broto, mas ele sabia que ali existiria uma flor. E o tempo se passou, o broto virou um arbusto forte. E finalmente deu uma rosa, deu um vermelho, com vermelho intenso, com um perfume que encantava a todos que se aproximaram. Era de fato uma das flores mais belas do jardim. Irmãos, como Jesus ensinou, falou, comentou sobre as parábolas, eu vou comentar com vocês, irmãos. Esse é o nosso Deus. O jardineiro é o nosso Deus. O primeiro rapaz, ele queria algo de Deus. Ele queria alguma coisa. Aí Deus, calma, tenha paciência. Aleluia. E como ele, todo dia, ele ficou ansioso em esperar o seu milagre, em esperar o seu resultado que ele queria, ele começou a falar, poxa, Deus não vai me dar aquilo que eu quero. Então ele acabou fazendo o quê? Desistindo de ir à presença de Deus. Olha aí. Já o segundo, que é a paciência, ele teve paciência de esperar no Senhor. Ele teve paciência de estar naquele momento de petição, desfrutar da companhia do jardineiro, do Senhor. Aleluia. Então, quando ele começou a ter um diálogo com o Senhor, ele já não se importava tanto com o seu pedido. Porque para ele, o mais importante é ele estar com o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada. E é muitas vezes isso que acontece na nossa vida. Então, ele teve essa paciência. Ele teve a oportunidade de ter diálogos com Deus. E aí, o coração dele foi cheio do poder, da presença, do andar com Deus. Ele estava andando com Deus. Então, provavelmente, ele ia até aquele local, ou ele fazia a sua oração, entendeu? Só do fato de falar com Deus. Aleluia. E ele se regozijava. Aleluia. Ele aprendia. Ele participava com Deus sobre tudo aquilo lá. E qual foi a recompensa desse jovem? Ele teve o resultado. Ele teve a sua bênção. Ele teve a sua satisfação. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Mas vejam bem. Hoje, Deus está trazendo para nós sobre a oração. Aleluia. Oração. Oração é comunicado. Aleluia. Nós precisamos nos comunicar com Deus. Nós precisamos estar entendendo também alguns princípios que Deus até nos orienta. Deus nos orienta. Então agora eu quero chamar os irmãos para nós abrirmos a palavra que se encontra em Mateus capítulo 6. Aleluia. Que é algo e é uma oração que todas as vezes que nós temos um culto aqui na nossa denominação, nós oramos. Todo dia. Ok? Nós oramos ela. Nós, inclusive, temos ela registrada no nosso coração. Nós nem às vezes precisamos ler, mas nós entendemos. Então, esta oração, quem nos ensinou, irmãos? Deus. O próprio Jesus. O próprio Jesus nos ensinou. Então, em reverência à palavra do Senhor, vamos agora, sim, nos colocar de pé, abrir a palavra
que se encontra em Mateus capítulo 6, a partir do verso 9. Amém, irmãos? Amém. Vamos lá. Portanto, vos orei assim, diz o Senhor: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Notem, algumas Bíblias está escrito: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, entre colchetes. Alguma de vocês tem? Não. Entre colchetes? Não. Da pastora tem. Isso significa, irmãos, que essa pequena frase aqui, ela é apresentada nos originais. Os melhores são apresentados, não apresentam, né? Nos melhores originais, ela não apresenta. Ok? Podemos sentar, irmãos? Glória. Vamos orar. Bendito Deus, amado Pai, Senhor, quero te dar graças, Pai, porque o Senhor é tão bondoso e maravilhoso. Me ensinou, me ajudou, me capacitou, Pai, para poder estar aqui nesta noite, Senhor. Aprendi muito de Ti, Senhor, mas nesse momento eu quero que o Senhor use a minha boca, que não sejam as minhas palavras, mas as suas, Pai. Que o Senhor possa vir colocar no coração de cada um, Senhor, a sua palavra, o seu amor, o seu desejo. Nos capacite, Senhor, nos dê entendimento. Nós oramos agradecidos em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, vejam bem, eu gostaria que os irmãos compreendessem bem qual é a importância na questão da oração. Então, a oração é uma conversa com Deus. Todos nós temos a oportunidade, temos a capacidade de falar com Deus. E é sempre assim, é importante entender que todas as nossas orações, por mais que a gente não ouça por voz, audivelmente, a resposta do Senhor, a nossa oração nunca é um monólogo, ou seja, aquilo que você sozinho faz. Nós fazemos com o Senhor. A questão é, diz o Senhor responder. A questão do Senhor falar está diretamente ligada como você vai prestar atenção nele. É através de prestando atenção em Deus é que você ouve a resposta de Deus. Muitas das vezes Deus não fala audivelmente no nosso ouvido, mas pode falar na nossa mente. Mas pode falar para nós através de muitos sinais, seja no louvor, seja de uma pregação, seja numa conversa, seja num diálogo que você está tendo com o irmão, que te traz às vezes uma resposta, seja numa mensagem às vezes de um WhatsApp, seja, enfim, Deus se revela de muitas maneiras na nossa vida. Ele se revela por vários mecanismos, mas uma certeza nós temos, que Ele sempre responde. Mas nem sempre nós temos que entender, como o rapazinho da parábola lá, que ele vai responder na hora que você quer. Às vezes tem um tempo,
Às vezes Deus vai falar não. Às vezes Deus vai falar sim e traz para você o retorno. Pode ser, porque tudo tem o seu tempo e tem a sua hora. E Deus conhece. Então, muitas das vezes não podemos ficar chateados com Deus porque Deus fala um não para nós. Porque quem mais sabe o melhor para nossas vidas? É o próprio Deus. É Ele que sabe. Mas vamos entender, vamos meditar. Eu quero convidar a igreja a meditar sobre essa questão de falar com Deus. Nós vemos o seguinte: Deus deu essa sabedoria para o Senhor para poder trazer sobre parábolas. Mas por quê? Porque veja bem, nós temos alguns exemplos de Jesus, muitos exemplos de Jesus em parábolas. E temos muitos exemplos também de Jesus em oração. Na verdade, irmãos, vamos até um pouco atrás, no Velho Testamento. Vamos no Velho Testamento e vamos tentar entender algumas pessoas que fizeram essa oração. Vejam bem, o primeiro é Ana. Lembra de Ana, irmãos? O que aconteceu com Ana? Orava, ok? Orava aos pés do Senhor. Davi, quantos salmos Davi orou ao Senhor? Falou com o Senhor. Salomão, o que ele pediu? Salomão, sabedoria. Ezequiel orou para que a sua vida fosse prolongada. Daniel manteve o hábito de orar. Então vejam que do Velho Testamento já vem um exemplo de oração. E isso é importante, ok? Depois nos tempos de Jesus, vamos ver como aconteceu isso com Jesus. Vejam bem, Jesus orou no batismo. Jesus orou num lugar solitário, nos montes. Jesus orou no deserto. Sim. Jesus orou a noite inteira antes de escolher os discípulos. Jesus orou antes do convite. Sim. Jesus orou na alimentação dos 5.000 pessoas. Sim. Jesus orou depois da alimentação. Jesus orou ensinando a oração dominical. Sim. Essa que nós lemos. Jesus orou em Cesareia de Filipe. Sim. Jesus orou antes da sua transfiguração. Sim. Jesus orou pelos pequeninos. Também. Jesus orou antes de ressuscitar a Lázaro. Jesus orou no templo. Jesus orou na Santa Ceia. Jesus orou por Pedro. Jesus orou pelos discípulos. Jesus orou para o Getsemane. Jesus orou na cruz. Jesus orou em Emaús. Jesus orou chamando Deus de Pai. O maior exemplo nosso. Aleluia. De oração. Obrigada, Jesus. Mas Jesus precisava orar? Não. Ele sendo filho de Deus, ele sendo Deus, ele precisava orar? Não. Mas qual é o ensinamento que ele nos dá para que nós oremos? Vejam bem. Primeiro, Jesus orava e tinha comunhão com o Pai. Veja bem, comunhão com o Pai. Jesus orava e tinha adoração para o Pai, pelo Pai. Jesus orava e tinha a dependência do Pai. Jesus orava e tinha o conforto do Pai. Ou seja, muitas e muitas, se a gente for avaliar, muitos momentos Jesus tinha de relacionamento com o Pai. Aleluia. E ele fazia isso para nós, para mostrar para nós que nós temos que ser assim também. Aleluia. Então muitas situações da Bíblia parece estranha, né?
por exemplo, de Jó. O que Jó fazia? Estava pecando? Estava fazendo alguma coisa errada? Mas ele serviu de exemplo para nós com relação à resistência, Aleluia. com relação à perseverança. Mas ele não tinha pecado, era um homem reto, ok? Então, irmãos, vejam bem, para nós a oração também está dentro disso. Aleluia. Por exemplo, orar. O que é orar? É conversar, não é? Sim, Nós não conversamos direto aí? sim. Quando nós conversamos, nós temos relacionamento. Oração é relacionamento. Oração é adoração. Porque você procura a Deus para orar. Porque você está adorando Ele na atitude de falar com Ele. Aleluia. Porque Ele é importante para a sua vida. Ok? Submissão também é importante também. Na oração, na dependência, no perdão, na proteção. Então vejam que a oração, ela faz parte de várias situações com Deus. Aleluia. Ok? Entende a oração? É esse modelo que Jesus nos trouxe. Aleluia. Agora, Jesus nos trouxe um modelo. Jesus nos trouxe um modelo. É. Mas Deus te ama tanto, tanto, que te dá muita liberdade. Aleluia. Muita liberdade. É. Só que veja bem, irmãos, vamos entender, rapidamente, vamos entender o que Jesus estava querendo propor para nós aqui, na nossa oração. Vamos lá, irmãos. Primeiro, o nome, tá? Diz assim: É. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Aleluia. Glória a Deus. O que está ensinando, o nosso Senhor está ensinando? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. É. Primeiro, dica, primeira observação. O que nós temos aqui? Pai. Adoração. É. Aqui nós temos, irmãos, o reconhecimento, o início da nossa oração. O Senhor nos ensina que nós precisamos estar reconhecendo que Ele é Deus. Aleluia. Quem Ele é, como Ele é, qual a sua majestade, a sua natureza, declarar a sua santidade, declarar a sua grandeza, declarar o seu poder, declarar a essência de Deus, irmãos. Aleluia. Declarar seus atributos, Glória a Deus. sua honra, a sua majestade. Glória a Deus. Aí, irmãos, vejam bem, você se apresenta em Deus, perante a Deus, reconhecendo quem Ele é. Aleluia. Verdade, Senhor. É o primeiro ponto da nossa vida, é reconhecer. Eu vejo muito, eu procuro tentar obedecer isso aí também, Aleluia. né? Obrigado, agradecer a sua grandeza, isso é importante. Jesus, quem está nos ensinando, irmãos? Aleluia. É o pastor Jaime aqui? É não. É Jesus que está ensinando. Glória a Deus. Então nós temos que entrar na presença de Deus e observar a sua majestade. Não é, pastor Paulo? Reconhecer a quem nós estamos falando. Eu não estou falando com o pastor Elivaldo, né, que é pastor. Eu não estou falando, estou falando com Deus. Aleluia. Estou falando com Deus. É diferente. Então nós temos que nos preocupar, entender essa situação. Então, irmãos, nós estamos fazendo isso? Será que nós estamos se preocupando em fazer assim? Chegar na presença de Deus, reconhecendo a sua majestade? Aleluia. 10.
Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É. Esse segundo momento, irmãos, nós entendemos que nós temos que reconhecer a nossa carência. Aleluia. Venha o teu reino. Entenda bem. Uma coisa que fica claro na minha mente. Quando eu era filho da desobediência, quando eu não conhecia Jesus, eu vivia nesse mundo. Mas quando eu conhecia Jesus, tudo mudou. Eu posso ser chamado filho de Deus, Aleluia. participante do reino. É. Irmãos, nós precisamos viver o reino de Deus a partir da data que nós conhecemos Jesus. Aleluia. É agora. Glória a Deus. A Nova Jerusalém, quando o Senhor nos chamar para lá, entendeu? É a conclusão da promessa dele. Aleluia. Nós precisamos na nossa vida separar as situações, separar a vida carnal da vida espiritual. Aleluia. Porque a vida espiritual vocês têm que viver em Cristo Jesus. A palavra não diz que o homem viverá pela fé? Sim. Não é através da fé? Então nós estamos com quem? Com Cristo. Vivemos com Cristo. E somos participantes do reino. Só que tem um detalhe, irmãos. Só que tem um detalhe. Quando Jesus diz assim, quer ver? Deixa eu ver. Venha o teu reino. É assim. Eu me alimento do reino, mas eu quero mais. Mas eu quero mais. Não sei se vocês estão entendendo. Veja bem, irmãos, prestem bem atenção. Quando você é participante com Jesus, amém? Você está vivendo no reino, não está? Mas Deus fala para você querer mais. Aleluia. Venha o teu reino. Todo dia. Conhecereis a verdade vos libertará. Aleluia. Entendam isso, irmãos, ó. Liberdade. Crescimento de fé. Aleluia. Quanto mais fé, mais você vive no reino de Deus. Aleluia. Quanto mais você está buscando, mais você vai ter relacionamento com Deus. Aleluia. É o caso da parábola. O jovem começou a se relacionar com Deus, com o jardineiro. Foi. Então, quanto mais você quer, você faz, mais você tem que desejar. Aleluia. Senhor, me traga mais fé. É. Senhor, me traga mais santidade. Aleluia. Senhor, eu quero mais a sua presença. Senhor, eu quero mais a sua palavra. Senhor, eu quero mais de ti. Aleluia. Isso é a oração. Venha o teu reino. Glória a Deus. Existe uma parábola, irmã, que é da viúva persistente. Eu acho que eu já andei falando por aqui. Persistente. Ela pedia para o juiz que não era cristão. E aí, esse juiz não fazia. Sabe o que aconteceu? Ela persistiu tanto, que esse jovem da parábola não fez, que o juiz deu a sentença para ela, só que ela saiu. O exemplo da parábola que Jesus falou. Mas na verdade, isso que eu estou falando, vamos relacionar, o reino do céu é conquistado à força. Então as coisas não vêm na boa pra gente não. Irmão, você vai ficar sentado em casa, no seu sofá, assistindo a sua televisão, tomando a sua aguinha, alguma coisa. Venha ao reino, venha ao reino, venha ao reino. Venha Senhor, me aumenta a fé, me aumenta a fé. É isso que você vai fazer? Por isso que nós aqui na igreja,
Damos valor ao ensino. Curso de ensino não vende quase ninguém. O que eu estou fazendo para crescer perante a Deus? Eu sou o varão perfeito? Não. Mas eu busco a perfeição. Aleluia. Porque Jesus não falou a mentira. Ser de santo porque eu sou santo. Se eu posso ser santo, eu vou buscar a santidade. Eu não sei se eu vou alcançar, mas eu vou buscar. Isso é pegar a força. Isso é venha ao seu reino. Ok? Seja feita a tua vontade. Claro, quanto mais você busca o reino de Deus, mais você conhece a vontade de Deus. Aleluia. Ok? É verdade. Mas, ó, veja bem, irmãos. É importantíssimo nós conhecermos a vontade de Deus. Está aqui na oração. Tem um problema aqui na oração, viu? Tem um problema aqui na oração. Nós vamos chegar lá. Assim na terra como no céu. Ok. Depois vamos, por exemplo, no versículo 11. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Esse é o terceiro momento. Declaramos que precisamos da alimentação espiritual. O que é alimentação espiritual para vocês, irmãos? O pão de cada dia que Deus está falando aqui. Qual o pão de cada dia? Aleluia. Palavra. Está aqui, ó. Esse é o pão de cada dia. Glória a Deus. E que dê o pão de cada dia nas nossas vidas. É. Porque veja bem, olha como é interessante. Nós temos que separar a nossa vida carnal da nossa vida espiritual. Amém. Da nossa vida carnal, se você não janta, se você não almoça, se você não toma café, o que o corpo vai fazer? Nossa carne vai gritar, vai falar, ai, vou ficar fraco, não é isso? Não fica fraco? Olha aí. Revelou. Glória a Deus. E aí? Se você não alimenta? É. Meu Deus. Acontece que esse alimento aqui é espiritual, mas a carne não sente. É. A carne só vai sentir, sabe quando, irmãos? Sabe quando a carne vai sentir a falta disso daqui? Hoje foi falado a palavra, Efésios 6,10, no dia do mal. É. No dia que você precisa de um consolo, no dia que você precisa de uma resposta, no dia que você está com uma tribulação, no dia que você precisa da cura de alguma coisa, da libertação de alguma coisa, da reconciliação de alguma coisa, o dia que você tem que tomar uma decisão difícil, esse é o dia do mal. Esse é o dia que você às vezes fica pensando, e eu acho isso um absurdo, irmãos. Você já viu alguém colocar essa expressão de fazer Deus de tomada? Meu Deus. Já ouviram isso? Sabe como funciona? Não sabe como funciona? Só desliga a luz para você ver. Desliga a luz, o que vai acontecer? Desliga a luz da sua vida. Aí você vai lá, dobra o joelho e tenta ligar a tomada. Meu Deus. Fazer Deus de tomada. Porque só nos momentos difíceis que você vai falar com Deus. É. Olha aí. Mas você tem condição, você tem diálogo, você experimenta falar com Deus, você está falando com Deus todo dia. Olha aí. Se você não está se alimentando, como é que você vai sentir Deus responder? Como, irmãos? É a mesma coisa, vai para o Japão e não aprende japonês. O que vai acontecer? É a mesma coisa, irmãos. Se você tem Deus para falar com Ele, para conhecer Ele, entender Ele, e você não faz, o dia que você precisar fazer, você não vai conseguir conversar com Ele. E por mais que Deus queira te salvar, Ele fala, não faz.
não faz. Vai para cá, vai para cá, vai para lá, mas você nem ouve. Porque você não tem sentido espiritual. Esse é o maior dos problemas. Então, o pão nosso de cada dia, Deus está dando hoje. Aleluia. À noite, agora, esse é o pão que Deus está dando. Então, você se alimenta desse pão que Deus está dando. Ok? Então, é importante você pedir para o Senhor: Senhor, me dê fé, me dê santidade, me dê a sua resposta, entendeu? Dê alimento na minha vida. Deus dá. Outro momento, né? Que é o 12, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado os nossos devedores. Vocês observaram esse texto aí? Esse texto aí, ó, no começo, ó, perdoa-nos as nossas dívidas. Ele está pedindo perdão para Deus, não é isso? Dos pecados, dos erros, não é isso? Né? Mas tem uma frase na frente: assim como nós perdoamos. Veja que o perdão que você está pedindo na oração é condicional. Se você perdoar, esse perdão vai ser eficaz. Então é uma declaração. Se eu estou perdoando, eu chego a Deus e falo: Deus, perdoa os meus pecados, porque eu estou perdoando do meu irmão, que eu tenho com o meu irmão. Condicional. Mas se eu não estou perdoando o meu irmão, como Deus vai perdoar eu, se eu não tenho um coração perdoador? Meu Deus. Como? Então há uma condição aí. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Tá? Então é importante. Glória a Deus. Então nós temos uma declaração pessoal. Esse perdão, perdoar, muitas das vezes nós esquecemos na oração. Nós esquecemos, irmã, que a gente é pecador, que a gente é falho. E Deus está ensinando para nós confessarmos os nossos pecados a Deus. Pedimos perdão para Deus. Glória a Deus. E muitas das vezes nós entramos em oração, nós não estamos nem aí se nós cometemos pecado esse dia ou não. Nós pecamos sempre. Por isso que eu acho, eu vi o pastor, eu lembro, vou dar como exemplo o pastor Edson, e é uma grande verdade que todos nós fazemos isso, né? Nas reuniões ele fala: irmãos, me perdoem, né? Se eu fiz alguma coisa de errado, quer dizer, ele pode não estar sabendo, porque o relacionamento é isso. Às vezes nós magoamos e somos magoados às vezes. Então, já que eu não sei os erros que eu cometi, então eu peço perdão. Eu peço perdão. Amém? E isso na oração é fantástico, é importante a gente declarar, porque a gente reconcilia cada vez mais com Deus quando nós reconhecemos a nossa falha, quando nós reconhecemos a nossa dependência de Deus. Entendeu, irmãos? É importante nós reconhecermos isso. Mas quantas vezes em nossas orações nós não lembramos disso? 13. E não nos deixei entrar em tentação, mas livra do mal. Agora, irmãos, veja bem. Aí há a questão da proteção. Ok? Não nos deixe cair em tentação. Como é que Deus vai não deixar nós cairmos em tentação? Como é que Ele vai fazer isso? O que vocês acham, irmãos? Como é que Deus vai te impedir de cometer o pecado? Certo, pastor? Como Deus vai fazer isso? Você não ouvindo o que Ele fala? Você não tendo comunhão com Ele? É assim que Ele consegue impedir? Não tem.
Quando a gente guarda a palavra do Senhor, a palavra de Deus é clara. Guardei a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aleluia. Obrigada, Jesus. Então você tem que ter a palavra dentro de você. Aleluia. E a palavra é vida. A vida está dentro de você. E o Espírito Santo, por mais que chegue, não faça, não faça, você acaba fazendo. E aí você entra naquela história que o Paulo falou, né? O bem que eu quero fazer, acaba não fazendo. E o mal que eu não quero fazer, acaba fazendo. Ele está mostrando essa fraqueza. E ele mostra para nós. Porque vejam bem, irmãos. A pior coisa do ser humano é se achar super-homem. Meu Deus. Ajuda ele. Eu sou super poderoso. Eu posso todas as coisas. Vai confiando em si. Vai mexendo com o seu eu. Esquecendo que Deus é o comandante da sua vida. É isso que a gente tem que entender. Entendeu, irmãos? Então é importante a gente fazer essa reflexão. Então nós precisamos então nessa oração, adoração a Deus, participar do reino, alimento espiritual, pedir perdão, pedir proteção. Nós precisamos pedir proteção. Agora, vocês observaram uma coisa? Eu não ia falar. Nessa oração aqui, não tem me dá. Eu quero. Coisa pessoal. Não tem. Não tem me dá. Ok? Mas pedir é pecado? Não. Pedir não é pecado. Então pode entrar na nossa oração. Ok? Porque Deus conhece a sua oração antes mesmo de você pronunciar. Porque Ele esquadrilha seu coração. Então não adianta você chegar perante a Deus. Oh Deus, tá bem. E já está tudo arrebentado. Desculpe, irmãos, eu não sei se estou falando uma coisa errada, mas eu sou muito sincero com Deus. Se eu entrar em oração e eu não estiver bem, eu vou agir com Deus da mesma maneira. Porque o meu coração não está bem. Senhor, me acalma, porque eu estou bravo. Entendeu o que eu quero dizer? Não adianta você fingir. Como é que você vai fingir perante a Deus que te conhece todas as coisas desde o ventre da sua mãe? Aleluia. Então, entre na presença de Deus com o coração aberto. Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu estou passando por dificuldade. Senhor, até quando eu vou passar essa situação? Ou com alegria. Com alegria. Eu não vejo um Deus carrasco, um Deus sério. Não. Um Deus que brinca com você. Porque esse é o seu filho, né? Olha o relacionamento que você tem com o seu filho. Todos nós aqui temos isso aí. Deus tem esse relacionamento bacana, legal. Entendeu? Alegre às vezes, muitas vezes alegre. Nós temos que ter. Oh Deus, glória a Deus, não sei o quê. Ótimo! Sabe? Eu penso dessa maneira. Então você tem que entrar na presença de Deus com o coração aberto, sem se esconder nada, ou até mesmo achar que tem muita gente que faz isso, entendeu? Entra de uma maneira diferente, mas porque tem alguém do lado. Ele está fingindo, na verdade. Mas no fim, o coração dele está arrebentado. Arrebentado. Então é problema. É difícil. Tá? Então veja bem, irmão. Nós precisamos entender o seguinte: em Romanos 8, 26, diz assim a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Da mesma forma, o Espírito, olha, veja bem, na oração. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos orar
mas o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Entendem, irmãos? Não adianta o Jaime hoje chegar, dobrar o joelho e falar: Senhor, eu quero, não vou pedir um jatinho, né? Vou pedir um teco-teco, né? Que eu não sou muito. Vou pedir um aviãozinho para mim que eu quero voar. E aí? Senhor, eu quero ir para dirigir o caminhão. Ó, criando em volta. Acho bonito, eu igual eu dirijo o caminhão. Eu vou dirigir o caminhão. Pedir para Deus? Tudo bem, pode pedir. Mas será que é isso que Deus quer? Entendam, irmãos? Vejam bem. Nós precisamos entender que quanto mais nós temos esse relacionamento, essa conversa com Deus, mais nós entendemos a vontade dele para a nossa vida. Então, quando a gente entende a vontade dele para a nossa vida, nós pedimos conforme a nossa vontade ou com a vontade dele? Nós sabemos a vontade dele. Entendeu? Então, isso que é importante. Então, quando nós pedimos, a palavra de Deus é clara que nós temos que pedir de que maneira? Tiago 1,6 diz assim: mas quando pedir, peça com fé, sem duvidar. Então entendo, a oração acho que é até um tema para ensino, né, pastor? Tem muita coisinha. Então, se pedimos com fé, sem duvidar, nós podemos alcançar o que nós queremos. Podemos alcançar, se estiver na vontade do Senhor. Aí, a vontade de Deus é assim, 1 João 5,14. Esta é a confiança que temos, ó, veja bem, ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade. A palavra aqui, eu estou lendo a palavra. Ele nos ouve. Então, quando é que você conhece a vontade do Senhor? Quando você tem comunhão com Ele. Quando você tem a resposta dEle. Ele vai fazer as coisas, tudo caminhar como deve ser feito. Então, irmãos, nós devemos ter isso. Devemos orar a todo tempo. Também está na palavra. Está na palavra. É interessante que muito crente acha que você tem que falar com Deus aqui. Só aqui. É só na igreja. É só em reunião. E Deus não está falando na sua palavra isso não. Deus não está falando. Na verdade, Deus está falando ao contrário. Deus não está falando só na igreja. Ele está falando só em algum lugar. Deus não está falando isso aqui não. Deus está falando orar a todo momento. Orando em todo. Aqui ó. Efésios 6,18. Com toda oração e súplica. Orando em todo o tempo no Espírito. Quando você ora no Espírito, você pode orar dirigindo, você pode orar trabalhando, você pode orar comendo, você pode orar em qualquer lugar que você esteja. Entendeu? Então, lembra que a gente tem que buscar o reino sempre? Lembra lá? O pão? Entendeu? Então, temos que venha o seu reino, né? Sempre.
Então sempre nós temos que ter. Quem aqui tem alguma necessidade? Levanta a mão. Tem, irmão? Tem necessidade? Tem para pedir para Deus? Tem? Aleluia. Levanta a mão aqui. Quero levar. Isso. Tem? Tem também. Então, Deus pediu para me falar isso para vocês, tá? Não esqueça disso. Deus pediu para falar para vocês. Então, se a pessoa numa necessidade, esse é o momento que Deus está colocando no seu coração. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Então, irmãos, a gente já vai encerrar. Deus é maravilhoso. Nós terminamos cedo. Irmãos, é fantástico, não é? Glória a Deus. Obrigada, Jesus. A oração que Deus nos ensinou, basta a gente prestar atenção nesses detalhes. Ser uma pessoa diferente, ser uma pessoa de oração. Aleluia. A pessoa de oração não é aquela que faz uma oração, né? Como é que o pessoal fala? Não, dá aquelas vozes, Senhor, soberano Deus. Eu nem sei falar desse jeito. Mas o pessoal, tem muita gente que sabe orar. Maravilha, eu fico de boca aberta. Entendeu? Mas ele sabe orar. É ele que está fazendo, entendeu? E eu tenho que fazer da minha maneira. Glória a Deus. Entendeu? E não tem vergonha disso não. Glória a Deus. Se você tem o coração aberto com Deus, para falar com Deus, vergonha de quem que você vai ter? Não é verdade? É a mesma coisa que você sair na rua e esconder a Bíblia. Glória a Deus. Tem muita gente que esconde. Usa a Bíblia menor possível. Hoje então está no celular, nossa, ficou bom para muita gente, né? Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Então, veja bem, Jesus é fantástico, né? Glória a Deus. Obrigada. E Ele nos deu esse ensino para nós podermos refletir um pouco mais. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade e as palmas honram o Senhor.